Aleluia, graças a Deus. Bom dia, Igreja do Senhor, a graça e a paz. Vamos iniciar o nosso culto desta manhã, para a glória de Deus. Eu te convido, você que puder, fique de pé, por gentileza, para nós orarmos. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, neste momento, eis-nos aqui reunidos em Tua Santa Presença. Nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo. Nós nos achegamos a Ti, confiados na bendita e grandiosa obra que o Senhor Jesus realizou em favor do seu povo eleito. E nós te damos graças por este novo e vivo caminho que nos foi aberto, por meio do qual nós podemos neste momento, nesta manhã, entrar em Tua santa presença e oferecer a Ti o nosso sacrifício agradável. Nesta manhã nós clamamos o Espírito do Senhor conosco, Ele já habita em nós, mas nós pedimos nesta manhã um mover especial, que Ele se mova, que Ele flua em nós e através de nós, que o Espírito do Senhor nos conduza em todas as coisas que forem feitas, para a glória do Teu santo nome, e que a Tua igreja seja edificada, que a Tua igreja desfrute da comunhão, da graça e da paz do Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Vivo está, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados.
Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido, o seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subirei
qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por esta reunião nesta manhã, pela oportunidade de podermos contribuir com a tua obra, de podermos ofertar ao Senhor, Deus. Neste momento, o teu povo, a tua igreja, irá contribuir com a tua obra. E eu peço ao Senhor, e desde já agradeço pelo teu cuidado,
pela tua provisão, pela tua providência em todas as coisas, Deus. O Senhor tem nos dado muito mais daquilo que nós merecemos. E a nossa gratidão ao Senhor nós expressamos nesta manhã. Pedimos que o Senhor receba cada oferta, cada contribuição, que seja realmente importante para a glória do Senhor, para a expansão, para a contribuição do aumento, da expansão do reino de Cristo neste mundo. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agradecer por todo o meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te
eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. É que o Senhor, nosso Deus, Ele tem louvores constantes, perfeitos, na glória eterna, junto aos seus anjos, que o adoram, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Ele, como Ele é maravilhoso, como Ele é simples, né? Simples e humilde é o nosso Senhor. Ele ouve e recebe os nossos louvores, de homens e mulheres imperfeitos, limitados. Deus é maravilhoso. Nenhum Deus, em nenhuma tradição pagã religiosa, é tão manso, é tão humilde e tão acessível como o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, abençoa ricamente a vida desses pequeninos, que eles cresçam assim como Jesus crescia, na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Guarde e proteja a vida deles a cada instante, a cada momento, porque são herança do Senhor para nós, Pai. Louvado seja o nome do Senhor por nos dar o privilégio de desfrutarmos da alegria e do contentamento que essas crianças trazem para nós a cada dia. São filhos dos nossos irmãos, mas também são bênçãos para as nossas vidas e alegrem os nossos corações. Ó Deus, dê graça e dê sabedoria às tuas servas, para instruí-los e ensiná-los no caminho do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom, irmãos, vocês viram que semana passada nós não conseguimos concluir a mensagem porque é um texto muito grande e um assunto muito relevante e muito importante para nós. O título da série de mensagens que nós estamos trabalhando no Evangelho de Lucas, o título é Convicções. Convicções. E essa mensagem que estamos trabalhando em Lucas 6 é o reino de Deus na prática. O reino de Deus na prática. Ou seja, o reino de Deus em ação. E nós estamos trabalhando um texto que discorre dos versículos 27 ao 38 do capítulo 6 de Lucas. Eu vou ler todo o texto novamente, sendo que li semana passada, mas eu vou ler todo o texto para contextualizar os irmãos com o contexto amplo desse texto. Amém? Então nós vamos ler do versículo 27 até o 38 do capítulo 6 do Evangelho que escreveu Lucas. Lucas apóstolo.
Amém? Lucas era apóstolo? Lembra das perguntas ontem lá? Lucas era um médico, companheiro de Paulo, mas ele não era apóstolo. Mas um excelente escritor. Assim, a nível de organização textual, Lucas talvez seja o evangelho mais preciso. E então, nós vamos ler o texto. Lucas 6, 27, 38. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em contenda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui está diante de nós a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. E eu sou indigno e imperfeito diante de uma palavra tão maravilhosa e perfeita como a Tua. Por isso, me submeto e me sujeito a Ti, para que o Senhor seja engrandecido e que seja destacado aqui neste momento, não a pessoa do Marco Antônio, mas a pessoa do Senhor, do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Então, meus irmãos, nós paramos. Faça pelos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem por você. Alguém, por favor, pega uma água para mim, por gentileza? Essa frase, nós ouviremos ela em qualquer lugar, não é verdade? Não precisa estar na igreja para ouvir essa frase. Você vai ouvir essa frase em todos os lugares, em todos os ambientes. As pessoas vão sempre dizer isso. Façam pelos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem por você. Não precisa ser um cidadão do reino de Deus para expressar essa frase e para crer neste princípio. Mas percebemos que Jesus, ele considera esse princípio antes mesmo da manifestação do seu reino. Isso já era desenvolvido e já era crido pelas tradições religiosas do seu tempo.
Então essa frase, Jesus está afirmando um princípio verdadeiro, estabelecido pelo próprio Deus, desde a criação. Jesus traz alguns aspectos do reino de Deus que eram ensinados por antigos sábios, que eram ensinados por vários homens ao longo da história, tanto da tradição religiosa judaica, como da tradição dos babilônios, dos persas, dos gregos. Todos eles ensinavam esses princípios. Mas diferente desses sábios, desses homens eruditos no decorrer da história, desses filósofos, desses líderes, a ênfase de Jesus, ela é positiva. Esse é um diferencial que passa desapercebido por nós. Esses líderes ao longo da história, eles davam uma ênfase negativa na questão. E Jesus vai trazer uma ênfase positiva. E eu quero fazer uma citação de um grande pregador do Evangelho, um pastor que eu tenho grande admiração e respeito por ele, e eu fiz questão de pegar uma citação longa dele, para que ele possa nos ajudar a entender um pouco isso. É o pastor Hernandes Dias Lopes. E ele vai dizer algo muito interessante, eu gostaria que vocês acompanhassem atentamente. Abre aspas. A ética cristã é positiva em sua ação, de acordo com Lucas 6,31. O cristianismo não é apenas uma coletânea de proibições negativas, mas, sobretudo, um reservatório de princípios positivos a serem seguidos. Não basta aos filhos do reino não fazerem o mal ao seu próximo, eles são instados a fazer o bem. Não é suficiente deixarem de odiar seus inimigos. Eles precisam amá-los, servi-los e orar por eles. O ensino de Jesus é claro. Assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Lucas 6,31. Esse princípio abrange a totalidade da vida. Não é suficiente para Cristo que seus seguidores refreiem de atos que não gostariam que fossem praticados contra eles. Eles devem também ser ativos na prática do bem. Este princípio que eu trouxe para vocês, façam pelos outros aquilo que vocês gostariam que eles fizessem por vocês, ele já tinha sido desenvolvido de uma maneira negativa, ou seja, dando ênfase ao ruim para depois o bom, por Tobias. Um livro apócrifo, ou seja, um livro que, segundo os estudiosos da Bíblia, não é considerado um livro inspirado, portanto não está na sua Bíblia, mas você pode ter acesso a esse livro. Um livro histórico muito importante também para se ler, mas não é considerado inspirado pelos teólogos estudiosos da palavra de Deus. E no versículo 15 do capítulo 4 do livro de Tobias, diz o seguinte, olha a ênfase negativa: o que você mesmo detesta, não faça a ninguém. O que você mesmo detesta, não faça a ninguém. O grande rabino Hillel, ele declarou de forma semelhante: o que lhe é detestável, não faça ao próximo. A norma aparece também nos escritos gregos e nos escritos romanos. Os filósofos como Platão, Aristóteles e o filósofo romano Sêneca, eles também ensinavam esses princípios. Essas regras, todas eram dada uma ênfase negativa nelas, mas a norma de Jesus é positiva. Ou seja, se esses
filósofos, estudiosos, eles diziam: não faça para o seu inimigo, ou melhor, não faça o que você detesta a ninguém. Jesus, a ênfase de Jesus é: faça o bem a quem te faz o mal. Isso é importante, porque ele poderia dizer: não faça o mal a quem te faz o bem. E aí nós percebemos que a ênfase inicial é o mal e não o bem. A ênfase de Jesus é o bem e não o mal. Nós percebemos aqui, irmãos, dois aspectos importantes. Primeiro, o ensinamento de Jesus já ecoava por todo mundo. Todos sabiam desses princípios. Ou seja, o reino de Deus, ainda que não fosse manifestado na pessoa de Jesus Cristo, as suas influências estavam no seio da sociedade, em todas as sociedades, até mesmo entre aqueles que não temiam a Deus. E apesar desses princípios, no meio da sociedade pagã, receberem uma ênfase negativa, por parte de Jesus, ele recebia uma ênfase positiva. E aí eu lembro de uma frase de um pastor que nós tínhamos, um professor que nós tínhamos no seminário. O Rony deve lembrar dessa frase. Um pastor muito amigo nosso, pastor Marcos Paulo, que esteve aqui inclusive na consagração do pastor Rony. E quando ele estava dando aula para nós do grego e de algumas outras questões da história do cristianismo, ele falava de alguns princípios desenvolvidos pelos teólogos, e nós ficávamos encantados, pelos filósofos, e nós ficávamos encantados. Nós ficávamos assim: mas não é possível, essas pessoas nem conheciam a Deus e nem conheciam o Evangelho, como é que eles diziam isso? E aí ele dizia para a gente o seguinte: toda verdade é a verdade de Deus, não importa de onde ela vem. E aí isso trouxe uma certa tranquilidade para nós, porque independente das pessoas temerem ou não temerem a Deus, independente delas seguirem ou não seguirem o Senhor, elas vão falar verdades, e se for realmente verdade, é a verdade do Senhor, mesmo na boca daqueles que não creem. Então o que nós percebemos é que esses princípios do reino de Deus já estavam sendo desenvolvidos ao longo da história por muitas pessoas, inclusive pessoas que não tinham nenhum comprometimento com Deus e a sua palavra. Outra coisa que nós podemos perceber aqui, os aspectos tratados no verso 31 são uma regra até mesmo para os incrédulos. Até mesmo para os incrédulos. Ou seja, isso funciona não somente para cristão, isso funciona para quem não é cristão também. Esse princípio também funciona na vida de uma pessoa que nem teme a Deus, e talvez um ateu que nem crê em Deus, mas ele aplica esse princípio, ele aplica essa verdade na sua vida, no seu convívio, e ele recebe o mesmo resultado. Continuando nossa exposição, nós veremos que Jesus vai dar um salto nos seus ensinamentos. Um salto para a excelência. Um salto para algo que fica difícil para nós colocar em prática. É muito difícil, é muito trabalhoso. A prática desses princípios que Jesus vai colocar aqui na sequência desse texto, irmãos, é praticamente impossível para um ser humano. Na realidade, é impossível para um ser humano. A menos que o Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, transforme a nossa mente, o nosso coração, nós jamais conseguiremos aplicar esses princípios. A pessoa, para conseguir colocar isso em prática, exatamente como Jesus ensinou, ele precisa ser uma pessoa que experimentou o novo nascimento.
uma pessoa que recebeu o Espírito Santo no momento da sua conversão, para que o Espírito Santo possa dar a essa pessoa condições, forças e capacidade para colocar isso em prática. Porque ele vai tratar de questões dos versículos 32 ao 36. Amar, fazer o bem, emprestar sem esperar receber, perdoar e exercer misericórdia. O que vemos aqui é algo que não pode ser feito a não ser pela graça de Deus na vida de um cristão. Nós percebemos que as pessoas perdidas, elas até tentam aplicar isso. E se houver uma situação e uma circunstância favorável, elas vão conseguir ter alguns vislumbres dessa excelência. Mas, no momento crucial, na pressão de ter que tomar uma decisão, elas vão falhar, como nós falhamos também muitas vezes. O reino de Deus, meus irmãos, é um reino de excelência. O que é uma coisa a nível de excelência? É uma coisa que vai além do normal. Muitas vezes as nossas vidas são medíocres. Isso medíocre não de uma maneira ofensiva. Medíocre no sentido que nós somos medianos. Nós não vamos além. Nós continuamos ali, no normal. E às vezes a nossa vida cristã é uma vida cristã mediana. Ou seja, nós fazemos ali na média. Por exemplo, a pessoa tem um limite de nota para passar, suponhamos que seja 55, é o limite mínimo. Ele só passa com 55. Mas o reino de Deus é um reino de excelência, ou seja, ele tem que transportar para além da mediocridade. E nós, como cristãos, somos chamados a isso. Porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é excelência. As obras do Senhor são excelentes na vida daquele que crê. E nós, irmãos, não conseguiremos, sem a direção do Espírito Santo e sem uma vida de comunhão com o Senhor, nós não conseguiremos atingir esse patamar. E digo mais, nós jamais alcançaremos, porque somos limitados. Mas o que o Senhor espera de mim e de você como cristão, é que nós possamos dar o máximo que Ele nos capacitou a dar no cumprimento desses princípios. Nós somos cidadãos do reino de Deus, e nós temos a responsabilidade de testificar deste reino ao mundo perdido. E quando Jesus apresenta o reino de Deus na prática, a gente fica assustado. Amar o meu inimigo? Orar pelo que me persegue? Ficar no prejuízo, às vezes, por amor ao próximo? Perdoar a quem me ofendeu? Mas apesar de nós sermos incapazes de alcançar esse objetivo sem a ação do Senhor na nossa vida, nós não estamos isentos de responsabilidade. Nem nós e nem os perdidos. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Ao contrário do mundo, das pessoas perdidas, e quando falo ao mundo, volto a lembrar os irmãos, estou falando desse sistema que se opõe a Deus e contra os princípios do Evangelho. Ao contrário deles, nós devemos amar sem ser amado. Fazer o bem a quem nos faz o mal. Às vezes, emprestar sem esperar receber de volta.
E aí você nunca pode esquecer de uma palavrinha de Jesus para nós, em relação a emprestar. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não esqueça da sua responsabilidade. O padrão estabelecido por Cristo, ele é alto. A referência que nós temos é Jesus Cristo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, devemos imitar a Cristo, como Paulo imitava a Cristo. Se o seu pastor imita a Cristo, imite ele. Se ele não imita a Cristo, chame ele para um cantinho e fala, pastor, misericórdia. O pastor aceita, eu e o pastor Rony nós aceitamos. Desde que seja com amor, com brandura, né? Nós aceitamos. Não tem perigo não. Aqui você pode tocar no ungido do Senhor, tá bom? Desde que você tenha critérios de amor, respeito e consideração pelo seu próximo. Continuando, nós devemos ser bondosos e misericordiosos. E por fim, nós devemos ser santos. Pedro, escrevendo a sua carta, em 1 de Pedro 1, versículo 16, ele diz, sede santos, assim como é santo o vosso Deus. Os súditos do reino de Deus devem testificar esse reino em suas vidas. Eles precisam ser perseverantes. Nós sabemos, irmãos, que o desafio, diante dessa palavra de Jesus, o desafio é enorme. O desafio é enorme, não é fácil não. Eu não estou trazendo aqui algo fácil, como eu disse aos irmãos, raramente se prega nesses textos, porque está trazendo questões que são muito difíceis de serem aplicadas, e que nós falhamos muito nisso, falhamos muito, infelizmente. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, diferente de nós, muitas vezes, que não somos misericordiosos. Irmãos, amor, como nós trouxemos aqui, é um amor diferente, porque, por exemplo, você ama a sua esposa, você ama o seu esposo, você ama o seu irmão, a sua irmã, um parente, um familiar, você ama o seu irmão em Cristo, e não é difícil, porque na maioria das vezes esse amor é correspondido, não é verdade? Como diz aí o ditado no mundo, amor com amor se paga, não é? E a gente sabe que em muitas ocasiões na nossa vida, nós recebemos o amor que damos, nós recebemos o afeto que damos, mas aqui, a questão aqui é mais complicada, porque está pedindo, Deus, o Senhor está nos ensinando, nos ordenando a amar quem nos odeia. Uma pessoa que nos faz mal, pode ser até um irmão, um parente, um irmão em Cristo. Imagine se esse princípio fosse seguido à risca entre os cristãos. Quantos problemas de divisões, de contendas, de discórdias seriam evitados se os cristãos amassem aqueles que os odeiam? E a grande questão é o seguinte, as pessoas que às vezes nos fazem mal, as pessoas que às vezes que não nos amam, as pessoas que às vezes nos odeiam, são as pessoas mais próximas de nós. E emprestar, né? Às vezes nós vemos uma pessoa em necessidade, e às vezes a pessoa, quer aproveitar daquela situação para ganhar. Ele faz o seguinte cálculo, bom, a poupança está dando aí 0,5% ao mês, eu não sei exatamente
porque na realidade não me sobra dinheiro para a poupança. E aí o sujeito diz assim, bom, eu vou emprestar o dinheiro para o irmão ali, vou cobrar dele 2% ao mês. Aí eu vou dizer assim, bom, nem as empresas que fazem empréstimo cobram juro tão baixo assim. Emprestar o dinheiro com usura, a palavra de Deus condena isso. Se você tem condições de ajudar o seu irmão necessitado, se você tem condições de ajudar o seu próximo que está necessitado, esteja disposto ao seguinte, olha, eu vou passar esse dinheiro para ele, bem possível eu não receba esse dinheiro, mas eu não vou cobrar juros, eu vou emprestar esse dinheiro, e se eu não receber, não tem problema, que eu não estou emprestando com o intuito de receber. Esse é um princípio maravilhoso, que é negligenciado por muitos cristãos, que não se compadecem da necessidade do seu irmão. É claro que nós precisamos alertar quanto a isso, que os irmãos precisam ser prudentes, precisam saber direito se vocês estão alinhados com a vontade de Deus para aquela situação. Mas não tentam buscar a vontade de Deus onde ela não está. Procure a vontade de Deus por meio do Evangelho, da sua palavra e dos conselhos de pessoas que temem ao Senhor. Perdoar. Alguém diz uma certa vez, e eu concordo plenamente com isso, eu não tenho como precisar o nome do autor dessa frase, porque ela é dita por muitas pessoas, inclusive pessoas que não são cristãs. Diz o seguinte: a falta de perdão é como você tomar uma gota de veneno todos os dias, querendo que o seu inimigo morra. Você toma uma gota de veneno todos os dias, na expectativa de que aquele que te fez o mal morra. Em outras palavras, quando nós não perdoamos, quando nós guardamos mágoa no nosso coração, nós é que morremos, nós é que sofremos. Você diz assim, bom, meu amigo, a pessoa me ofendeu, e eu não tenho que pedir perdão, ele que tem que pedir perdão. Preste atenção numa coisa que acontece. Quando uma pessoa te faz mal, o seu coração, meu irmão, você não é uma pessoa boazinha não, tá? Uma notícia ruim para te dar, nós somos maus, na raiz. Né? Nós aqui cremos na depravação total da humanidade. Sem Cristo nós estamos perdidos. Então o seu coração, como diz Jeremias, seu coração é mau, ele precisa ser transformado, e você precisa ser santificado a cada dia, e mortificar a sua carne a cada dia. Então quando uma pessoa te faz mal, às vezes você não percebe, mas dentro do seu coração você tem amargura, ou você está revoltado com aquela pessoa, ou você sem perceber deseja o mal daquela pessoa, deseja que ela sofra pelo mal que ela te fez. Isso está ali, latente, escondido às vezes, não percebido. Então, preste atenção, você também precisa pedir perdão, mesmo que você não seja o autor da ofensa. Porque no momento em que você foi ofendido, o seu coração já guardou o mal contra aquela pessoa que te ofendeu. Então não espera o outro tomar iniciativa. Chega para ele e diz, olha, você disse coisas que muito ruins sobre a minha pessoa, e eu fiquei muito triste com você, mas eu quero pedir perdão a você por ter ficado dessa maneira, por ter tido esse sentimento ruim contra a sua pessoa. Se ele te perdoar ou não perdoar, não importa, você fez a sua parte. E exercer misericórdia. O que é ter misericórdia? É ter compaixão. O que é ter compaixão? É você se unir à dor e o sofrimento do outro. Compaixão, ou seja, a mesma dor, a paixão
nesse sentido é a dor, o sofrimento que a pessoa está passando por ele. Você une a essa pessoa, você cola nessa pessoa para acolhê-lo, para abraçá-lo, para ajudá-lo. A última coisa que um pecador vai querer ouvir de você é que ele pecou. Ele está ciente disso. O que você precisa fazer é dizer: olha, você pecou, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para orar com você. Eu estou aqui para te acompanhar. Compaixão. Mas não compaixão também somente em relação àqueles que pecaram contra o Senhor, mas aqueles que estão passando por dores, sofrimentos, angústias, seja uma enfermidade, seja uma decepção, seja o que for. Tenha compaixão pelas pessoas. Tenha compaixão. Se compadeça das pessoas, da dor e do sofrimento das pessoas, mas não é se compadecer para ficar triste. Não adianta você chegar ali no mendigo que está caído na rua, passando necessidade, e você abraçá-lo e chorar com ele, e lágrimas rolarem, e você ir embora para sua casa. Isso não é suficiente. Você precisa fazer algo para ajudá-lo, não basta chorar e abraçá-lo. Tem gente que é muito dramático nas expressões de compaixão e sentimento, e eu quero fazer uma ressalva. Tem pessoas que têm sentimentos mais aflorados, são mais emotivos, mas tem pessoas que são teatrais. Elas passam uma imagem de que são cheios de amor e compaixão, mas de maneira prática, elas não fazem nada. Por isso, o título da mensagem, o reino de Deus na prática. O que Jesus está falando? Olha, não adianta esse discurso bonito, não adianta essa ideia maravilhosa que você traz, trazendo as coisas para as pessoas. Você precisa praticar isso. Você deve chegar para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu irmão e dizer para ele: eu te amo, mas isso só não é suficiente. Você precisa praticar esse amor. Você precisa demonstrar de maneira prática esse amor. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o discurso está muito bom. Vocês estão gostando? Bonito, não é? Olha só, não é bom fazer isso? É. Nossa, demais, viu? Gostamos demais. Que discurso lindo. Que palavra maravilhosa. Agora vocês vão fazer isso. Agora vocês devem fazer isso. Agora vocês devem aplicar isso na vida de vocês. Não basta ser ouvinte da palavra, como diz Tiago, mas é preciso ser praticante da palavra. Continuando a nossa mensagem, o versículo 37 e 38 do nosso texto disse: não julgar e ser generoso. Jesus disse para não julgarmos e não seremos julgados. Está aí um texto muito mal compreendido por muitos cristãos. O evangelho, segundo os evangélicos, vai dizer assim: você não deve me julgar. Eu estou errado, mas você não deve me julgar. Mas o evangelho, segundo os evangélicos, ele não é canônico. É um livro apócrifo. Amém? O evangelho que os evangélicos ensinam e pregam muitas vezes não está condizente com o evangelho de Jesus Cristo. As interpretações dos evangélicos em relação a muitos textos da palavra de Deus não estão coerentes com aquilo que Jesus queria ensinar. Então não é julgar o que está errado de acordo com a palavra de Deus. O irmão me perdoa, mas se o irmão não estiver de acordo com os princípios da palavra de Deus, eu vou chamar a atenção do irmão. Como eu disse, nós pastores também não estamos isentos de ser chamado a atenção por parte dos irmãos. É claro, com respeito, com amor, com brandura, mas não estamos isentos. Todos aqueles que não estiverem alinhados com os princípios do Evangelho devem ser exortados. E você não estará julgando o seu irmão ou qualquer outra pessoa quando você fazer isso. Mas quando nós julgamos os outros sem olhar para os nossos erros,
que em alguns casos são até maiores, aí nós esquecemos da misericórdia. Aí nós esquecemos da compaixão. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo. Aquilo que está errado a pessoa deve ser exortada, ensinada com amor e mostrado o caminho da verdade. Mas eu preciso antes ver se eu também não estou errado. Porque se eu estou errado, que condições eu tenho para servir e ajudar o meu irmão? Eu preciso corrigir-me diante do Senhor. E aí, quando eu digo estou errado, eu não estou falando de perfeição. Não há perfeição. Às vezes eu não sou uma pessoa perfeita no meu comportamento, nas minhas atitudes, mas eu sou um servo do Senhor, que procuro servir ao Senhor. E portanto, desde que seja com misericórdia, com amor, eu posso me aproximar do irmão e exortá-lo e ensiná-lo à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. E Jesus então vai dizer isso, explicar isso de maneira fantástica. É tão bom porque a palavra de Deus, ela nos traz explicações e entendimentos de verdades que às vezes ficam obscuras diante de nós. Então Mateus, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 7, nos versículos 3 ao 5, olha o que ele vai dizer. Mateus 7, 3 a 5. Por que vês tu o arqueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, fingido, falso, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho de teu irmão. O sujeito está com um cisquinho no olho, e aí você está lá com uma pedra no olho, e aí você quer tirar o cisquinho do olho do seu irmão. Vai ser engraçado, né? Você não enxergando nada, tentando soprar o olho do seu irmão. Então você precisa realmente estar ciente de uma coisa: você pode ajudar o seu irmão e pode orientá-lo e pode aconselhá-lo, mas você também precisa olhar para si e ver se você não está em situação pior do que a dele. Outra questão importante: você será medido pela medida que você medir. Quando nós somos amorosos e misericordiosos, nós seremos tratados com amor e misericórdia. Então o sujeito que não tem nenhuma tolerância, nenhuma paciência, nenhum para o amor para com seu irmão que está em pecado, ou para o perdido que está em pecado, ele receberá em troca essa mesma falta de amor, de tolerância e de compaixão. O princípio, meus irmãos, como eu disse, não é o princípio que Jesus está estabelecendo. Não é um princípio que Jesus está estabelecendo por sua própria conta. É um princípio de Deus, estabelecido por Deus desde o início, está lá latente no coração de todo ser humano. Escrevendo aos Gálatas, Paulo disse, Gálatas 6, 7 a 8, um texto clássico também, conhecido de todos os cristãos. Paulo diz, versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Os princípios ensinados por Jesus se concretizam na vida daquele que está na sua presença. E esses princípios se concretizam tanto aqui neste mundo, e não somente para cristãos,
mas para todos aqueles que aplicam esses princípios, mas ele vai além, para os salvos. Ele vai para a eternidade. Ele extrapola o limite do físico. Ele é transcendente. O texto de Gálatas mostra que a grandeza do reino de Deus, ela é transcendental. Ou seja, ela vai além da dimensão física. Ou seja, a sua vida aqui, o fruto do Espírito Santo na sua vida, a obediência aos princípios do reino de Deus, tanto são bênçãos para você nesta vida, como serão bênçãos para você na eternidade. E a generosidade? A generosidade, como Jesus disse, ela é recompensada por Deus. Mas quando ela é recompensada por Deus? Quando a generosidade é recompensada por Deus? Quando ela é voluntariosa. Quando ela é exercida com amor. Não é aquela generosidade que a pessoa faz com o objetivo de levar vantagens, de ser beneficiado no futuro. Deus promete abençoar, Deus promete recompensar, mas quando nós fazemos com essa intenção, ainda que a atitude seja boa, a intenção é errada. Não é a intenção de um verdadeiro cristão. Nunca devemos ajudar e fazer o bem com a intenção de receber recompensa. Devemos fazer o bem e ajudar com a intenção de observar o ensinamento de Jesus Cristo e dar testemunho como cidadão do reino de Deus. Então, meu irmão, à medida que você mede, você será medido. A proporção de Deus para a sua vida é proporcional à sua disponibilidade e generosidade, desprovida de ganância. Vejamos o que Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 9, 6 a 9. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então o apóstolo Paulo está trazendo um princípio fundamental e importante aqui. A generosidade de doar, e quando Deus nos dá a bênção, o dom de poder doar, de poder ajudar, o que virá em consequência disso, não será algo para guardarmos e armazenarmos, é algo para continuarmos o processo de abençoar as pessoas, de ser generosos com as pessoas. Então Jesus diz algo interessante, ele diz: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Havia uma tradição entre os judeus, que uma pessoa ia fazer a colheita do campo, e eles abrangiam o meio do campo para a colheita. E as partes das beiradas, dos cantos, ficavam para os necessitados, para os mais pobres. E a ideia que traz aqui é a ilustração de uma pessoa que trazia a sua veste, a aba da sua veste. Então ele abria aquela aba do vestido que ele usava, e ali se colocava o trigo, por exemplo. Colocava-se o trigo, e aí enchia. Então ele pegava essa aba da veste, onde ele carregava uma espécie de sacola, né? E ele sacudia ela, e aí colocava-se mais trigo ali. Recalcava, sacudia e colocava mais trigo. E ele ia abarrotado de trigo. No nosso caso, vamos fazer a ilustração de um saco de 60 quilos. E você traz o saco, e ali a pessoa está te oferecendo o trigo, está te oferecendo a colheita.
E aí ele sacode o saco, e coloca mais, e sacode, e fica quase estourando de tão cheio que está. E aí que Jesus está dizendo o seguinte: você que é generoso, você que é amoroso, você que ajuda o próximo, você que socorre o necessitado, a consequência disso é que você vai receber além do que você deu. E Deus será tão generoso e tão bondoso com você, que Ele vai fazer com que o seu alforje transborde. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A exposição de hoje trouxe ensinamentos para nós, e aí eu quero estender a exposição de semana passada também, que exige de nós muita dedicação e muito comprometimento. E mesmo assim, meus irmãos, apesar disso tudo, nós não conseguiremos seguir esses princípios pelo nosso próprio esforço. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Você precisa da ajuda do Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu não estou aqui como pregador que está trazendo um princípio e dizendo para os irmãos: olha, tudo isso tenho feito e tenho sido bem sucedido. Não. Infelizmente, muitas vezes eu falho nesse processo. Muitas vezes eu falho. E eu sei que vocês também falham. Mas nós precisamos, como verdadeiros cristãos, não nos conformarmos com a velha natureza, com o velho homem, caído em delitos, em pecados. Nós devemos mortificar a nossa carne com as suas paixões. O reino de Deus, irmãos, ele está em nós. Ele está em nós. O salvo tem dentro de si o reino de Deus. E você vai ser confrontado muitas vezes na sua vida para cumprir esses princípios estabelecidos por Cristo. Mas fique tranquilo. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te ajudar, a mim e a você, sermos testemunhas fiéis. Confie no Senhor. Quando você lê esse texto, você, como eu, deve ficar assustado. Meu Deus, que difícil. Como é difícil aplicar isso, meu Deus. Tenha misericórdia de mim. Meu Deus, eu tenho que amar aquele sujeito que me persegue, que me humilha no meu trabalho, no dia a dia. Eu tenho que amar as pessoas que odeiam a Cristo e o Evangelho. Como que eu vou conseguir conciliar essas coisas? E aí nós temos que entender uma coisa muito importante: o nosso amor para com o próximo, para com o necessitado, muitas vezes deve ser dado à pessoa, o ser humano. Nós não podemos ser conformistas com a prática do erro e do pecado. Aquilo que afronta a Deus, aquilo que humilha a Deus, também deve ser rejeitado e odiado por nós. E a linha é muito tênue, porque de um lado está o que eu devo fazer de amor para com o meu próximo, e do outro lado está as pessoas que ofendem a Deus, que rejeitam a Deus, que odeiam o Evangelho. E qual a maneira melhor de eu expressar o meu amor por essas pessoas que odeiam a Deus, que odeiam o Evangelho? É pregar o Evangelho com amor, com sabedoria, com intrepidez, com autoridade. É mostrar o caminho errado, não no sentido de julgar as pessoas na qualificação que eu não tenho para fazê-lo, mas no sentido de ensinar o que o Evangelho, o que a palavra de Deus condena, e que o homem morto em seus delitos e pecados está perdido. E a melhor maneira de eu expressar o meu amor para com essa pessoa é dar testemunho e pregar esse Evangelho. Aí você vai dizer: amar ao próximo é passar a mão na cabeça de um pecador contumaz, de uma pessoa que não teme a Deus, de uma pessoa que ofende o Evangelho. Amar é chamar a atenção da pessoa, é alertar a pessoa, é orar pelas pessoas.
Mas quando uma pessoa que conhece a palavra de Deus e mesmo assim ofende o Evangelho e rejeita o Senhor, nós devemos ter firmeza, como Jesus teve com os escribas e fariseus. Você precisa estar atento a isso. Por isso que é muito difícil falar sobre esse texto, sobre essa palavra, porque o que acontece? Nós precisamos buscar discernimento, porque em alguns momentos nós vamos ter que rejeitar, que repreender, que combater o bom combate. É difícil. Buscar equilíbrio, a direção do Espírito Santo para tomar a atitude certa, no momento certo. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento em que o Senhor falou por nós por meio da Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que a palavra de hoje, que começou na semana passada, ela é muito ampla. Há muita coisa para ser tratada aqui e eu espero que eu, pastor Rony, ao longo desse ministério, no acompanhamento com os irmãos, possamos ajudar e que o Senhor nos dê a direção do Teu Espírito Santo. Não é fácil isso aqui, Senhor. É muito difícil. Nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nos ajuda. Há muita coisa aqui, Senhor. Quem sou eu para esgotar esse assunto? Há muita coisa aqui. Muito mais do que nós imaginamos. Mas esse pequeno ensaio aqui possa fomentar em nós o desejo de buscarmos mais e mais por esse princípio na nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar a nossa ceia agora. Na semana que vem, nós vamos receber oficialmente os novos membros da igreja. Então, semana que vem, não faltem, mesmo porque a nossa secretária não pôde estar presente aqui hoje, e os nossos novos irmãos, Tiago e Cleiton, também não estão presentes. Então, semana que vem, com a graça do Senhor, vamos receber todos os irmãos de maneira oficial aqui na igreja. Amém? Então, a ceia do Senhor, nós entendemos o seguinte: é a ceia do Senhor para todos os salvos, independente da denominação religiosa, só que existe um critério pelo qual uma pessoa deva participar da ceia do Senhor. Primeiro critério, essa pessoa precisa ser batizada. Ela deve ter passado pelas águas. E em segundo lugar, ela precisa estar em comunhão com a sua igreja, com a sua denominação. Amém? Observando esses critérios, todos estão convidados a participarem da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pelo pão que representa o corpo de Cristo, simboliza, e o cálice que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós entendemos que o pão não se transforma no corpo de Cristo e nem o vinho se transforma no sangue de Jesus. Nós também entendemos que o pão não tem o corpo de Jesus e o vinho não tem o sangue de Jesus. Nós entendemos que a presença do Espírito Santo está aqui no momento da ceia, na comunhão dos santos. Essa é a nossa compreensão da ceia. Então, para nós, a ceia é um memorial que tem a presença e a ação do Espírito Santo no meio do seu corpo, que é a igreja. Amém? Oremos. Pai, nós agradecemos pelo pão, agradecemos pelo cálice e pedimos do Senhor que nos ajude a termos discernimento do corpo de Cristo. Se porventura pecamos contra Ti em algum momento, se algum irmão sente essa necessidade, o Senhor disse que nós devemos confessar os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Perdoa-nos pelas nossas faltas, santifique as nossas vidas e abençoe este momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem distribuir, irmãos.
Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a Deus, né? A vida cristã, ela tem que ser renovada todos os dias. Nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam e devemos seguir para diante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que a ceia possa despertar em nós uma sensibilidade tão grande, uma compaixão tão grande pelo Filho de Deus, que foi moído pelos nossos pecados, que teve até a última gota do seu sangue derramado, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos estar em paz com Deus. Eu não esqueço da cena que o texto bíblico diz, quando Jesus estava ali, nos últimos momentos. Era comum entre os soldados quebrarem a perna daquele que estava crucificado, porque quebrando a perna ele caía e às vezes acabava de morrer por asfixia. E olhando para Jesus, o soldado percebeu que Jesus estava sem vida, não havia necessidade de quebrar a perna. Mas um dos soldados achou assim, vamos ter certeza disso. Pegou uma de suas lanças e enfiou no lado esquerdo de Cristo. E o texto diz que saiu água, ou seja, Jesus derramou até a última gota de sangue por mim e por você. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso quando você estiver sendo tentado. Nunca esqueça disso. Vamos orar. Quero pedir nosso irmão Felipe, que ora ao Senhor agradecendo pelo pão, que representa o corpo de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados. Amém. Amém. Amém.
Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos dele todo. Pai, nós agradecemos a Ti pelo sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, porque não faltou nenhuma gota do sangue precioso de Jesus. E cada gota preciosa do sangue de Jesus salva e liberta e purifica todo aquele que o Senhor chamou para a glória do Teu nome. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos dele todo. Agora pode. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, pode se sentar um pouquinho, rapidinho. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos. Eu quero agradecer os irmãos por terem se comportado de maneira muito educada e muito positiva no nosso passeio ontem. Foi uma bênção ver o quanto os irmãos são abençoados, quanto eles convivem bem e sabem conviver bem. Todos os irmãos que se voluntariaram, né, fazendo o alimento para nós, citar alguns nomes, como a irmã Josane, como as irmãzinhas que ajudaram ela lá,
o nosso irmão Ranilson, que ficou lá na churrascaria, né? Glória a Deus por esses irmãos todos. Eu tenho a agradecer a todos os irmãos. Eu e o pastor Rony agradecemos a cada um dos irmãos, inclusive as crianças. Que lição de civilidade por parte das nossas crianças. Os pais estão de parabéns. Amém? Então, agradecer a todos, Deus abençoe vocês ricamente. Hoje é um dia muito feliz para nós, porque a mais nova membro da igreja nasceu, né? A nossa irmã Helena, e o paizão ali está todo feliz, né? E nós vamos agradecer a Deus por essa bênção. Antes de eu passar a palavra para o pastor Rony, eu creio que ele tem alguns avisos, né? Eu quero agradecer a Paula, a nossa irmã Dora, o nosso irmão Rogério, a nossa irmã Priscila. Todos são bem-vindos. É uma grande alegria e felicidade para nós tê-los aqui. Amém? A mãe da Giane lá, a vovó mais feliz do mundo, né? Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti pela vida da nossa irmã Giane. Nós acompanhamos de perto essa gravidez. E nós vimos o quanto o Senhor foi generoso e misericordioso para com ela. E agora, nós temos a alegria e o privilégio de não somente, ó Pai, convivermos com eles, mas desfrutarmos da alegria deles por meio dessa bênção maravilhosa que é a Helena, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Que a Tua serva possa se recuperar bem, que ela possa, meu Deus, ter uma excelente recuperação. E que ela possa, juntamente com o Felipe, com todo o amor, ternura, cuidar dessa criança, com todo o cuidado, com todo o amor, em nome de Jesus. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão aos irmãos. Nós combinamos de começarmos o culto às 9 horas, mas infelizmente nós extrapolamos, começamos o culto depois das 9h30. Então foi um erro nosso, nós como pastores admitimos isso, pedimos perdão, houve motivos para justificarem isso, mas nós não queremos usá-los aqui como argumento. Pedimos, irmãos, que tenham paciência, que nós estamos tentando fazer o possível para fazer com que esse ambiente seja bastante aproveitado pelos irmãos e não cansativo para os irmãos. Nos ajude em oração e nós precisamos muito da ajuda dos irmãos. Deus abençoe. Irmãos, quero ser breve, quero só fazer uma convocação a todos vocês, toda a igreja. A partir da semana que vem, na nossa escola bíblica, nós vamos mudar um pouquinho o rumo da escola bíblica. E eu estou aqui de púlpito fazendo uma convocação a toda a membresia da igreja. Nós iremos iniciar uma série aqui na escola bíblica de ensinos falando a respeito das doutrinas da graça. As doutrinas da graça. E a nossa proposta é que durante esses ensinamentos a gente possa encontrar respostas para as seguintes perguntas. Primeiro, como posso ser salvo? Segunda, o que é salvação? Terceiro, de que ou de quem eu sou salvo? Quarto, posso perder a minha salvação? 5, é possível ter certeza que sou salvo? E sexto, posso salvar a mim mesmo? Então são perguntas importantíssimas que todos nós já nos fizemos e eu e o irmão Bernard estaremos nessa jornada com os irmãos. Ok? Então eu faço aqui uma convocação, né, de púlpito a todos os membros da igreja que não faltem à escola bíblica em nenhum desses dias, porque eu creio que nós encontraremos respostas coerentes e bem fundamentadas para algumas possíveis inquietações dos nossos corações. Amém? Então, se você quiser convidar alguém para fazer parte da escola, ok? Fiquem à vontade. A Paula ali já está intimada também, viu, Paula? Por favor. E, para finalizar, falando da nossa escola de leitura, já tem pessoas que estão com o livro aí há mais de 2 meses, então espero que vocês concluam aí o mais breve possível, não vamos pressionar ninguém,
mas nós temos essa obra de volta, né, que já está parada aqui há algum tempinho, e chama-se O Evangelho para a Vida Real, do autor Jerry Bridges. Escreve de uma maneira fácil, é uma leitura doce, profundamente teológica e bíblica, e nós encorajamos aí, quem quiser levar essa obra para casa, você terá 2 meses para fazer a leitura. Tenho certeza que vai ser um deleite para o seu coração essa obra, ok? Então, se você quiser levar essa obra para casa e investir tempo para lê-la em 2 meses, só me procurar ali no final do culto. Amém? Mais alguma coisa, pastor Marco? Então, vamos firmes. Isso aí, semana que vem nós vamos receber a galera aqui, vamos inscrevê-los no livro da vida, oficialmente. Brincadeira, já estava lá escrito o nome. O Davi, ele conversou com a gente. Muito bom, então vamos orar para a gente encerrar. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, por tudo que o Senhor nos capacitou para ser feito aqui, Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, de termos irmãos, ó Deus, nos visitando, e pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde o seu povo de todo mal, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria agora ao seu povo, ó Deus, ao votar, ao escolher aqueles que exercerão, ó Deus, a autoridade no governo deste país, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o ser humano também é responsável pelos seus atos. Portanto, ó Deus, nesse profundo mistério entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, capacita e ilumina o seu povo para caminhar, ó Deus, em conformidade com a sua palavra e alicerçado sempre na sua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e suaves consolações do Espírito de Deus sejam com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Ide em paz, meus irmãos, que Deus os abençoe.